falar para vocês, e tem aliás. A maioria das coisas está escrita, né? Mas Ninguém leu. Mas não realizou. a maioria não leu todas as coisas. Vitor. É que em matéria de religião, como a minha mãe foi testemunha, a Célia, a Geni, assim que eu cheguei do garimpo, eu passei meses trancado na salinha, lendo a Bíblia, né? Estudando a Bíblia. Todo mundo lembra. Eles ficaram todo mundo louco. E o Marco tá louco, a molecada todo mundo louco. Marco louco. Uhum. Aí de lá pra cá eu não parei os estudos da Bíblia. Da Bíblia não. Eu estudei a Bíblia totalmente, às vezes eu vejo alguma coisinha, mas a Bíblia já é praticamente passado pra mim. Depois que saiu esse negócio de computador, coisa e tal, por coincidência, eu perguntei por um ex-padre, que é um cara de conhecimento, cunhado do Carioca lá de baixo. Cunhado do Carioca. Ex-padre, né? Ex-padre. Aí ele estava trabalhando na Católica, eu falei, preciso fazer umas pesquisas na área de religião, coisa e tal. Ele, não, senta no Google. Por coincidência, foi um ex-padre que me falou do Google. Eu comecei a mexer no Google nessa época, há uns 7, 8 anos atrás. Aí lá eu aprimorei minhas pesquisas, então já vou às revelações. Devido a estudos e a anos de estudo, que iniciou na Bíblia, como eu falei. É o seguinte, a nossa história real não é o que nós conhecemos, não é o que nós conhecemos. E o pouco que tem, que poderia ser a Bíblia, que é o livro mais importante que todos deveriam conhecer, ninguém conhece, porque ninguém se preocupa. Deixa para quem? Deixa por conta dos padres, dos pastores, coisa e tal. E eles também não têm entendimento. Como ocorreu na época de Cristo, ocorre hoje. O sacerdócio é a mesma coisa da época de Cristo. Então Cristo chegou fazendo revolução. Por quê? A Bíblia estava lá, o Velho Testamento estava todo lá à disposição do povo judeu. Só que algumas coisas não são reveladas. De tempos em tempos, essa religião do homem escrita, coisa e tal, de tempos em tempos ela tem uma revelação. De tempos em tempos Deus dá uma revelação. Foi no caso de Adão e Eva que tornou lenda, tornou bagunça, tornou só anedota agora. Adão e Eva realmente existiu. Noé é figurativo. E o lance de Adão e Eva não foi aquele lance ali da maçã, coisa e tal. O lance da Adão e Eva foi adultério. Então a maçã é simplesmente para contar uma a maçã história. o pessoal pensa que é outras coisas. A maçã é o quê? Para contar uma história, né? Simbolismo. Isso sucedeu para as crianças. Anedota. Não precisa saber definitivamente o que eles fizeram. Então inventaram a maçã. Pois é, mas o pessoal quis saber até hoje o negócio de maçã, Adão e Eva, fica uma confusão. E maçã, havia outras linhagens que, como a Bíblia mesmo dá a entender, ela cai em contradição, que ela fala que Adão e Eva foram os primeiros, só que depois fala que Caim, quando matou Abel, foi para a terra de Nod, onde casou e teve filhos e filhas. Então Nod, na realidade, era um pessoal antigo que já era descendente dos caídos, dos anjos que caíram, né? Que os anjos que caíram já foi resultado anterior ao Adão e Eva, que também está na Bíblia, os anjos caídos, foram anterior. E esses anjos caídos é nessa intervenção que Deus faz de vez em quando, de quando em vez, no planeta. Então esses anjos, o problema desses anjos caídos não foram... não foi especificamente os anjos. Quando eles estavam aqui na função deles, que era... É outra mistura, é outra coisa que também a história não relata. Como eles estavam aqui na época que os descendentes dos primatas já começaram a raciocinar, a ter família, a ser gente, então eles vieram para dar uma instrução para os descendentes dos primatas. Só que na estadia deles aqui, já de forma humana, né, materializado pelo meio que existe, mas é raro, de vez em quando pode acontecer, como aconteceu, eram muitos. Dando auxílio para educar essa galera que tinha aqui. Já havia os negros, já havia os amarelos, já havia o vermelho, havia várias raças já. Descendentes dos primatas, né? E nessa época foi o nosso azar. O nosso grande azar foi que nessa época aconteceu a rebelião de Lúcifer. Enquanto os caras estavam aqui para ajudar a galera ali, os primitivos, Lúcifer se rebela. Revela o quê? Não, se rebelou, mãe. Rebelar. Rebela. Ele se rebela. Lúcifer se rebela. Problema. O cara que estava aqui, o chefe dessa galera que estava aqui para dar um desenvolvimento maior à Terra, coisa e tal,
adere à rebelião de Lúcifer. Aí nós carregamos essa herança, não tem como. Aderir à rebelião de Lúcifer. Aí virou uma capetada nada. Virou, esses capetas é tudo essa galera, mas na realidade esse capeta é só lenda. Lúcifer está aprisionado. Na época de Cristo ele foi aprisionado, como está escrito. Eu não me lembro como é que é, mas fala que ele teve lá e aprisionou. Ele está aprisionado. Mas até na época de Cristo ele poderia ir e vir, se fosse o caso, aqui no planeta. E os outros capetas também eu acho que devem estar todos aprisionados. Se tiver aí é 1 ou 2 ou 3 ou 4. Agora influenciar na mente de alguém, eu não sei se eles influenciam não. Esse negócio igual a Mara estava falando. Porque Mas, pai, o fraco o fraco pode ser que sim. A Mara falando, pai, você falou que o capeta lá tá falando lá no meio de todo mundo que o capeta lá do Zezinho. Eu falei, mas eu tô falando de brincadeira, eu vou ficar. É lógico, eu falo capeta, mas eu não acredito. Não era o Ali é uma fraqueza, demônio? tá? Não, ali pra mim é coisa que a psicologia explica. Mas vamos adiante. Após esse problema, outro problema no nosso planeta. Problema. Vocês não tem problema falar isso, gente. Todo mundo sabe que é problema. Outro problema. Adão e Eva. Não era para ter falhado. Eles vieram para dar uma ajuda. Depois de toda essa confusão que houve na época quando aderiram à rebelião de Lúcifer, eles tinham o corpo humano. Só que eles poderiam voltar de onde vieram e desfazer do corpo, igual todo mortal faz. Igual todos acreditam que o cara vai morrer, ou quem for morra, e a alma sobrevive e vai para outro lugar. Mas aí já é outra história. Com esse problema, esse transporte deles, que seria para outro lugar, como se fosse a morte, mas eles não precisariam morrer, só não haveria a morte para eles. Outra dimensão. Não foi possível, porque estava na rebelião. Aí eles pecaram, foi pro inferno, foi expulso do paraíso. praticamente. Eles não paraíso, não. Não foi. Eles não viviam no paraíso antes? Não, poderia ser. Não, poderia ser. Eles viviam em outro lugar. Poderia ser o paraíso. Ou bem parecido. Mas nessa, eles não puderam voltar da forma que eram. Então, nesse caso, se acasalaram entre si ou com os nativos que tinha na Terra. Aí também foi desse ponto que a Mara ficou brava lá, mas eu não vou falar aquele detalhe. Porque nós não descendemos todos de Adão e Eva. Não, eu falei lá que o negro não tem como descender de Adão e Eva, que Adão e Eva não era negro. Aí por isso que começou a conversa da Maiara. Ei, meu pai, meu preconceito! Aí começou a ir mais e virou uma bagunça. Meu é branco. E vocês já Ih, tinham doutor estudado e Carlos, chegado a essa fazendo isso conclusão. Dia do atendimento aí. Peraí, só um minutinho. Então, Fala, Carlão. Entendeu? Que nos anos caídos que se envolveram com as meninas, com as nativas, Adão e e aí, Eva. com os caras, e virou uma bagunça. Começou a nova. Aí chega o Adão e Eva, que seria mais uma esperança, né, para quem estava preocupado com o futuro do mundo. Aí chega Adão e Eva e pá! De novo, outro erro. Então foi vários erros consecutivos, que deu no que deu. Por isso que o povo hoje tudo vive errando. Estamos sofrendo as consequências até hoje, e são grandes. Aí no caso, Jesus, a maioria não deve saber, Jesus já era pré-existente. Quantos anos depois de Adão e Eva? Não, Jesus já presenciou isso tudo. Jesus estava na responsabilidade dele, mas ele não se envolveu. É o livre-arbítrio. Quem quiser seguir o mal, segue. Ele não se envolve. Agora, vou pelo cronograma. Na sequência desse outro erro de Adão e Eva, que acabou de... Não, lascou de novo, né? Aí vem, no emergencial, veio o Pedro, ó. Veio o Melquisedeque. Melquisedeque foi emergencial. Porque Cristo, a entidade que passou a ser Jesus aqui, Cristo, mandou Melquisedeque para preparar para ele. Chega pra trás um pouquinho. Ah, cara, você não fala nada. Beleza. Aí eu fui chegando para lá. Aí Melquisedeque veio para preparar o terreno. Melquisedeque já veio adulto. Do jeito que ele é calado. Aí por acaso ele foi naquela região. Foi por acaso, ele poderia ter vindo em outra região. Mas ele foi ali, não sei se foi bem por acaso, porque ali já tinha um desenvolvimento grande, né? Na região ali, onde era ali perto do Iraque, coisa e tal, que ali o mundo antigo era ali. Israel, Iraque, Isso. aqueles lugares, aquela região palestina, coisa Foi no caso antes de Israel, é isso que eu vou chegar. Melquisedeque veio para aquela região ali.
Aí fundou uma cidade. Foi chamado de Rei da Paz, né? Paulo descreve Melquisedeque aquele sem genealogia, sem dias contados, que sacerdote eterno. Ele confundiu, não sei qual confusão que ele fez, que ele colocou Jesus como sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Ele fez uma confusão. Ou não sei se Melquisedeque falou, ele pode ter falado de Cristo, que Cristo viria. E o Paulo interpretou que isso seria uma ordem. Não sei, ele fez uma confusão, Paulo. Não é bem aquilo ali. Porque Jesus não é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma ordem inferior. Jesus é uma ordem muito acima de Melquisedeque. Mas o Melquisedeque, pelo menos Paulo falou uma coisa, que ninguém mais fala de Melquisedeque. E foi o mais importante entre todos do passado, foi Melquisedeque. Ele foi apóstolo? Não, Melquisedeque foi um ser Enviado. e chegou aqui, se tornou homem. É fácil isso aí, né? Pra Deus, né? Antes de Cristo. Como se fosse para preparar para chegar. Isso, ele veio em emergencial porque teve o quê? Teve várias falhas. Se não tivesse acontecido as falhas, não precisaria de Melquisedeque ter vindo. Como houve a falha adâmica, houve a falha dos anjos que vem antes de Adão. E foram várias falhas terríveis, né? Muito grandes. Aí Melquisedeque veio. Aí, segundo meus estudos, no ano que... Assim, Melquisedeque... Não, tá certo. Na Bíblia também tem. Não é, tem na Bíblia também, eu só estou confirmando da Bíblia. Melquisedeque chegou e por acaso Abraão, ou por acaso, eu não sei, uma providência divina, Abraão acreditou no Melquisedeque. Acreditou na pregação e foi lá ver, conheceu o cara, chegou lá, gostou demais do cara. Aí foi daí que originou o dízimo. Eu não lembro de ter outra história de dízimo. Começou aí. Pode ser que faz tempo que eu não leio a Bíblia também, eu não fiz um estudo bem, mas começou em Melquisedeque, o dízimo. Ele achou por bem dar o dízimo, porque ele começou a ficar rico, milionário, com guerra e tudo, Abraão, né? Aí achou por bem dar o dízimo a Melquisedeque. Então, Israel nasceu através de Abraão. E Israel tornou a nação forte que ainda é até hoje em dia, porque tem um fundamento, porque ele seguiu a inteligência de Melquisedeque. Melquisedeque é um cara, não é a nossa inteligência, não tem como a gente compreender a inteligência do cara. E Abraão acreditou nele, confiou e ficava lá ouvindo o cara. Todo tempo ele estava ali com Melquisedeque e dando dízimo pro cara e nas batalhas, pedindo a proteção dele, pedindo que ele intercedesse por ele, intercedesse a Deus por ele. E se tornou um cara super poderoso, um dos mais poderosos da terra. Foi daí que começou Israel, começou com Abraão. Aí teve o lance de Jacó, José, mas isso aí eu sei da Bíblia, mas eu estou falando mais aqui eu tenho outras bases para falar o que eu estou falando, não é totalmente na Bíblia, entendeu? Até que o outro ponto estratégico foi Jesus ter nascido. Eu não entendo né? a Bíblia, de uma história ela passa para outra, é de jeitinho que eu estou falando mesmo. Não, mas se lê é que ninguém lê, mãe. Todo mundo poderia ler. Saber ler e É que ninguém interpretar. lê. Não, mas É difícil interpretar a Bíblia. mas deixar por conta desses caras a interpretação é que não pode. Vocês não podem deixar por conta de um padre, de um pastor, de não sei quem. Vocês têm que ler para ter ideia de vocês. Não custa nada, é 1000 e poucas. Tem que ler para ter a sua própria. Não chega nem a 1000 páginas, não. Começando hoje. Não chega a 1000 páginas, não, as 800. 6 meses constante. 800 6 meses, páginas 5 de uma capítulos coisa todo pra dia. outra. Não, mas eu li. Eu comecei com essa bichona aí, legal assim, ó. Eu comecei com essa bichona aí. Aí foi umas 2, 3 vezes nela, até que aí a protestante é mais tranquila, né? Aí tem várias lendas também quanto a Cristo. Não havia, muitas coisas vocês não sabem, essa não é certeza absoluta, mas pra mim tá errado, é uma em 1 milhão de chance. Jesus não nasceu de uma virgem. Assim como a Bíblia cai em contradição, porque a Bíblia fala que Jesus é filho de José, descendente não sei quanto, descendente de Davi. Então como é que a Bíblia fala que um cara é descendente de Davi, o tal do E José, é filho de José. e é filho de É José? pai adotivo dele. Não, mãe, não tem isso na Bíblia que José foi pai adotivo. Não tem, mas quem? Então ele não era pai. Ele assumiu Mas- como pai. Ele só... Não, tudo bem, gente, vocês estão falando palavras dos outros. Eu quero que vocês, eu estou aqui baseado na Escuta Bíblia ele, e em estudo. depois tem um debate. Eu estou falando baseado em estudo.
Então, baseado em estudos, não havia motivo para Jesus ter nascido. E seria uma coisa muito complicada. Não havia necessidade. José transou com Maria, e ela engravidou normal, e nasceu Jesus. Jesus nasceu um moleque normal. Mas fala isso na Bíblia? Não, mas a Bíblia, eu acabei de falar, que a Bíblia fala... Isso é a ideia dele, mano. Não é ideia minha, é baseada em estudos É a meus. opinião dele. Não é opinião minha, Célia, é baseado em estudos e tá tudo documentado. Eu documento tudo. Se alguém discordar, pode ir lá botar lá no meu. Não, eu discordo do meu irmão, sua irmã caçula. Pode colocar lá, vai ficar lá. Que ela era virgem. Mas isso pode ser Quem uma ensinou, história mãe? Quem contada ensinou, também. mãe? Deixa ele falar, deixa ele falar. Olha, diz que é pra Quem ensinou que... Não, Não, deixa ele No final, acabar a no ideia final. dele. Deixa falar, depois É, vocês eu vou escutam fazer mesmo. até Deixa aqui ele nos falar dias o que ele tem pra atuais. falar. Ué. Vocês escutam o padre e o pastor, escuta o Marco falar. ué. exatamente, É o vocês estudo escutam, os dele. caras não falam nada. Vocês escutam o padre, fica tudo caladinho ouvindo o padre. Deixa o Marco falar, depois entra no debate. Beleza pura, obrigado. Nesse caso, então, é uma verdade não revelada que realmente todo... Até eu, pra mim, chegar a essa conclusão que não precisava, demorou décadas. Não precisava, é filho normal de José e Maria. Transaram e nasceu normal. Jesus nasceu um moleque normal. E cresceu um moleque normal. Ele não sabia, Que ele era Jesus. ele não sabia que ele era um espírito super forte no universo. Ele foi sabendo com o tempo, ele foi crescendo, tanto que a pregação dele foi dos 30 anos em diante. Ele foi crescendo um cara normal. Mãe, a pregação de Jesus foi com quantos anos, mãe? Pode entrar no assunto, entra. Quantos anos que ele começou a pregar? Com 7 anos. Qual a pregação dele primeira, com 7 anos? Ele entrava no meio dos doutores. Não, mas se não foi uma pregação, ele teve esse evento. Eu sei que teve esse evento. Não é deixa eu falar, pregação, deixa ele eu falar. estava colocando a inteligência dele pra mim, só que ele não sabia. Não, a o que vida que ele dele de era. pregador começou aos 30 anos, mãe. Naquela época nem doutor não existia. Não, a vida dele de pregação começou aos 30. Teve esse lance do tempo, que ele debateu realmente com todos, mas foi uma coisa de um dia, mano. Isso aí foi coisa de um dia. Eu tô falando da pregação que ele não parou mais de pregar. Foi após os 30. Então teve isso tudo normal, teve esse lance de criança dele, mas ele tinha, de quando em vez, ele tinha uma noção. Ele vinha na mente dele o que ele era, mas foi aos poucos. Entendeu? Foi aos poucos. Que ele foi descobrindo. Isso, ele só chegou a ter uma noção maior, ou talvez total, no dia do batismo, com João Batista. E João Batista teve a revelação de Gabriel, que apareceu para a mãe de João Batista, e para Maria. Isso aí teve. Agora, o lance da virgem deve ter sido um erro de tradução. Aí continua até hoje. A pessoa pega ela de virgem, mas... Não, porque na verdade, então, ele era filho mesmo de José e Maria. Seria uma contradição da Bíblia dizer que ela era virgem, sendo que ele é filho de José. É a contradição da Bíblia. Então ele é filho normal, nasceu naturalmente. Isso pra mim é certeza absoluta, mas vocês podem, se quiserem pesquisar, fiquem à vontade. O Google tá aí, o computador tem tudo que quer. Cada um agora tem uma biblioteca dentro do bolso. Não precisa ir para lugar Mas nenhum não mais. é Igual, confiável. Isso é verdade, isso é verdade. não, igual eu pelejava fazer um estudo em biblioteca aqui ali, não achava nada Google na minha não parte. Cada Não, é- profeta dizia uma coisa. Não é. Então, eu vou dar continuação. Chegou a época da pregação, ele já tinha toda a noção, ele já sabia que era o Filho de Deus. Aí ele começou a pregar. Aí falava que era o Filho de Deus mesmo e começou a vir as coisas para ele. Começou a saber. Revelações. Isso, aí ele fez várias. Foi nesse caso, ele fez várias revelações. Só que como o mundo estava na situação que estava, e a situação que nós nos encontramos aqui não é nada superior, eu diria até que bastante inferior a tradições daquela época, tirando a tecnologia que está fora dessa conversa por enquanto. Então, começou as batições ali. Vou continuar. Não, mas eu não consigo, era para ter um silêncio. Se concentrou. Não, agora já parou, tá beleza. Aí aconteceu o quê? Eu até fiz um texto agora, por último agora. O povo judeu já tinha nas profecias dele que teria um Salvador. Só que havia várias interpretações. A maioria do povo judeu, no poder, ou a população normal, acreditava que seria um cara para libertar. Que no momento que Jesus nasceu, a Judéia estava sob o domínio de Roma. Roma mandava em todo mundo. E o povo judeu sempre foi meio orgulhoso, né? Então, para aquilo ali, era um absurdo eles estarem sendo dominados por Roma.
Aí quando apareceu Jesus e começou a pregação, eu falei, caramba, isso aqui é o cara que vai libertar a gente, isso é o prometido. É o prometido. Aí foi aquele negócio de, Jesus e não sei o que, distribuiu o pão pra galera também, a galera com fome, o cara vai distribuir pão e peixe. Aí começou a aglomerar aquela multidão em torno dele, com essa expectativa, né? Com essa expectativa. E ele também, igual, tem o primeiro milagre dele, voltando uns dias no tempo, alguns anos. O primeiro milagre dele, ele não veio fazer milagre. Ele foi praticamente forçado a fazer. A primeira pessoa que pediu um milagre para ele, Maria. O que ele fala na Bíblia? O que ele fala na Bíblia, mãe, quando é Maria? A multiplicação dos pães e dos O que ele fala na Bíblia? O primeiro milagre de Jesus qual foi? Ele transformou a água em vinho. Correto. Mas por que ele fez isso? Porque faltou vinho. Por que ele fez? Quem pediu para ele? A mãe dele. E o que ele respondeu para Maria? Ele respondeu o que para Maria? Porque a hora dele ainda não tinha chegado. Exatamente. Ele falou, que tenho eu a ver contigo ainda por cima? Ele falou desse jeito. Que tenho eu a ver contigo? A minha hora ainda não chegou. Nessa hora ele já percebeu que a parte humana dele já tinha ficado para trás. O que tem a ver eu contigo? Cadê? Ela ficou calada, ela deve ter assustado, deve ter ficado triste. Ela, caraca, como é que o cara fala isso comigo? Só porque eu pedi para transformar uma água em vinho. Depois ele falou ainda para o João que ele também era filho dela, da mãe dele. Isso já no caso já foi o João, falou para o evangelista João. Só que ele tinha um irmão também chamado João. O João Batista. Não, o João Batista não era irmão dele, o João Batista era primo. Não, ele falou, ele quis falar para ela que todos os povos eram filhos dela. Não, isso aí já é conversa dos padres, porque na realidade é quando ele teve irmãos. Aí como a Bíblia fala que ele teve... É difícil entender a Bíblia. Não, mas a Bíblia fala claramente que ele teve irmãos, mas porque a senhora não lê e ele teve irmãos, aí os padres contestam, porque como é que vai ter irmão se a mulher é virgem, se a mulher morreu virgem? Então tem que contestar. Na realidade ele teve vários irmãos, a Bíblia fala, os irmãos de Jesus claramente. Mas aí os padres falam, não... São seus filhos. Ele fala isso, mas tá bom. Aí vamos voltar ao que interessa. Nesse ponto, aquele negócio de domingo de Ramos, todo cara entrando aí, meu rei, era nesse ponto de materialismo. Era o cara que ia libertar. Era o cara que ia morrer, normal, mas ia libertar o povo de Israel ia estar por cima. E até, se possível, dominar Roma. Mas aí, como o camarada é aprisionado, o cara foi aprisionado, quando começaram a dar porrada, cuspir, quando o povo viu o cara lá todo lascado, caraca, esse cara aí não é o cara que vai salvar, é o cara aí, olha a situação do cara aí. Não fazia nada. Cabeça baixa, todo levando porrada. Teve o Pilatos, né? O Pilatos tinha tudo para soltar Jesus. Pilatos era o representante de Roma. O tal do outro cara lá, como é que é o outro cara? O Herodes. O Herodes era um merdão, um louco lá de Israel mesmo, que é o cara que ficou no governo, né? O Herodes. Herodes era um merdão. Era um judeu, perturbado, louco. Agora o Pilatos poderia ter soltado ele, só que Pilatos não teve coragem. Aquele negócio de lavar a mão ali não adiantou. Pilatos eu não sei como é que ele está hoje em dia. Não sei se está esperando. Ele até está lavando a mão até hoje. Para não interferir. Não quis interferir, por quê? Porque o sacerdote era forte, né? E ele tinha muitos problemas lá já de Israel, por causa desse orgulho deles, coisa e tal. Então ele não interferiu, só lavou as mãos. E o povo, a partir daquele momento que viu o cara todo lá, cuspido, o cara sangue, cuspe. Esse cara não é. Aí quando o sacerdote propôs que soltasse a Barrabás, aí o pessoal falou, de repente é Barrabás, nós estamos aqui pensando que é o Jesus, mas Barrabás, que o Barrabás era um revolucionário. Então a questão do Barrabás é que o Barrabás era um cara conhecido, não foi um preso qualquer. Ele era revolucionário, queria a independência de Israel. Então realmente pediram Barrabás e Jesus crucifica, igual foi incentivado pelo sacerdote. E na crucificação... Saúde! Na crucificação foi aquilo tudo, né? Aquilo tudo que todo mundo sabe. Foi aí que Jesus revelou o seu poder. Ainda pediu ao Pai que perdoassem todos, que eles não sabiam. Pois é, eu falo que Jesus pode ter perdoado, até o próprio Judas. Pediu ao Pai dele para perdoar. Pediu, mas eu não sei se o Pai poderá perdoar, mas Jesus perdoou, Jesus vem em bondade. O Pai dele, o Pai de Jesus tem mais poder ainda. Eu não sei se pode ser perdoado, não sei se Judas poderia ser perdoado. Mas ele pediu. Não, ele pediu, com certeza. Jesus veio em bondade. Foi tanta bondade que aconteceu o que aconteceu com ele, né? Tanta bondade que acabou morrendo, sendo crucificado.
Tá. Exatamente. Aí vamos associar Jesus aos nossos dias. A última revelação forte que teve foi de Jesus. O acontecimento da morte dele ele não previu. Ele foi previndo com pouca antecedência que seria daquela forma. Mas já tinha algo escrito que poderia ser daquele jeito. Mas não precisava ser daquele jeito. Porém, como já somos a nossa antiguidade, nossa antecedência é de rebelião de tudo, aconteceu como ocorreu. Então, Jesus morreu, os ensinamentos que tá na Bíblia ali, praticamente ninguém se interessa, deixa por conta de padre, de pastor, de alguém que resolve falar. No caso, eu estou falando aqui, mas eu não vou pedir que acreditem em mim totalmente. Mas meus estudos, eu estou me identificando agora, estou me apresentando como um cientista religioso. Porque eu estudo, eu não tenho nada de anormal. Alguma coisa pode ser que eu capte, né? Que eu estudo a coisa e fico pensando, caramba, como é que foi? Como é que pode ter acontecido? Aí fico pensando, aí, foi assim, deve ter sido assim. Esse lance de Maria ser virgem mesmo, cara, tem anos que eu penso nisso. Falei, posso falar, não? Tem totalmente lógico que eu estou falando, dela não ser virgem. Aí é o seguinte, a partir de Jesus, que é a parte que vamos chegar até a nossos dias. A partir de Jesus, teve toda a pregação dos apóstolos. Eles deram alguns vacilos, né? Mas no final foram todos mortos. Todos os seguidores de Cristo diretamente, ou aqueles que, mesmo após a morte de muitos, né? O João foi um dos últimos a morrer, ele morreu velho pra caramba. Aliás, foi o único que eu acho que morreu de morte natural. Tanto que fez Apocalipse, né? Já nos últimos ele leu Apocalipse de João. Então, após a morte de Jesus, esse pessoal dele, Paulo, a galera toda, foi morrendo. E como é normal de acontecer, aquele poder do cristianismo foi perdendo o poder. Alguns continuou. Até alguns anos depois, 100 anos após a morte daquela galera que participou ali com Cristo, havia uma religião mais fraca, o cristianismo fraquinho, tanto que o cristianismo morreu. Não existe cristianismo, ele foi morto. Antes da Igreja Católica assumir. E como que a Igreja Católica Apostólica Romana assumiu? Aos poucos. O cristianismo foi morrendo, os caras vendo que estava meio difícil seguir aquele caminho, aí foram adaptando, fazendo adaptações, que é o caso do Natal. Natal é adaptação de... Sei que qualquer livro, ninguém precisa falar, Natal é uma coisa normal. Qualquer um que tentar ver vai saber que o Natal é devido a um Deus. Uma data. Não, o Natal é um Deus, é uma festividade gigantesca que tinha no Ocidente, em Roma. Aí eles foram adaptando, foi adaptações que chegou a Católica Apostólica Romana, foi adaptações. Não, Jesus, vamos botar aqui nessa data que é do Deus tal. Vamos botar o nascimento dele, vamos botar. Agora põe mais uma coisa, o batismo diminui. Aí vamos botar um negócio, vamos fazer uma igreja grande, vamos botar luxo, vamos botar... Aí foi até que a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela deveria abrir os arquivos dela para dizer que ela não descende de Pedro, mas ela não vai abrir nunca. Aliás, um dia ela vai ter que abrir. Que ela não descende de Pedro, isso aí ela não pode falar isso, não descende. Agora, que pelos meus estudos, parece que Pedro está enterrado lá. Aí, negócio assim de fundamento, que foi fundado de Pedro, pode ser. Que tem uma basílica lá que parece que foi realmente levantada em cima do túmulo de Pedro. Mas ideologicamente, não. Agora tem sentido. A base ser Pedro. Porque parece pelos meus estudos que a basílica de São Pedro foi realmente em cima do túmulo dele. Então, quando o cristianismo morreu, o catolicismo assumiu praticamente, né? E de uma forma não existente, né? A forma do catolicismo era rei, cheio de poder. Aí foi seguindo até os poucos séculos atrás. Papa era rei, né? Até a Idade Média, né, Tatu? Papa que mandava na Europa toda. Passou a perder o poder aqui do meio do milênio para cá. Que o Papa começou a diminuir o poder dele é muito grande ainda. Então a parte religiosa e também teve a Idade das Trevas, né, que a Igreja Católica segurava todos, a Apostólica Romana. Tudo que se referia à igreja era por conta dela.
Então o que não interessava para ela segurava. Deve estar lá no porão dela. Tem um porão lá que só livros. Tudo confiscado, tá tudo lá. Se vocês puderem pedir um dia o pessoal abrir lá e distribuir a literatura que tem lá, que é muita coisa. Então nós, dias de hoje, nós nascemos acreditando que somos cristãos. Nascemos acreditando que somos cristãos. Todos somos cristãos. Se não for cristão, tem um ateu, normalmente quase não existe ninguém ateu. É igual o pessoal falava de Dinário. Dinário falava que era ateu, mas estava direto. Divino Pai Eterno, não sei o quê. Não, você não é ateu, é uma toa só, né? Só queria ser polêmico. Aham, só Só palhaçada dele. causar. Só palhaçada. E o mundo hoje, como eu falei, tirando a tecnologia, ele está abaixo de Israel na época. Então, pelos meus estudos, vai ter que haver uma interferência. Não sei que tipo de interferência, mas está na data de uma interferência. E eu acho que vai acontecer agora interferência grande. Deve acontecer agora na primeira metade do século. Agora, na primeira metade. Grande, eu não sei como vai ser. Mas deve acontecer. Ou já pode estar começando a acontecer. Porque a tecnologia foi num ponto muito grande. O mal cresceu, o mal está muito grande. O que a gente pensa que é legal, que é bom, não é legal. O anticristo é cada um de nós. Porque ninguém segue o que ele falou. Todo mundo é cristão, mas e aí? Segue o que ele falou? Ama teu próximo como a ti mesmo, como ele nos amou. Amar alguém como ele nos amou, que é uma coisa complicadíssima, né? Como ele nos amou. Utopia, né? Pois é, uma utopia, exatamente, uma utopia. Utopia. Então, aí tem uma relação. A relação é a seguinte. Ver se eu consigo explicar aqui. Tem umas relações, para me escrever é fácil, porque para escrever eu penso, é quando eu escrevo já está tudo já raciocinado. Mas eu detesto quando alguém faz um discurso olhando, lendo. Aí eu vou tentar falar sem nenhuma... Bom, resumindo, nosso modo de vida vai ter que ser mudado. Modo de pensar e modo de agir. Para poder suportar esses dias que estão vindo. Entendeu? Não adianta você pensar que você vai ser salvo com essa religiosidade mínima e além de mínima, ignorante que nós estamos vivendo. É pouca. A religiosidade nossa... Corrijam, dona! Religiosidade. Isso, muito bem. Está pouquíssima. E ainda mais com a grande ignorância, torna ainda pior. Então nós sofremos as consequências dessas rebeliões que houve de Lúcifer até hoje. E agora eu vou fazer uma revelação agora. Não tinha a ver com o que eu ia falar agora, eu esqueci. O Jesus nosso não é tão grande como nós poderíamos imaginar, mas na nossa mente ele não é tão pequeno como nós imaginamos. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Porque... Agora é polêmico. Porque Jesus não é só para nós. O Cristo poderia ser para o povo judeu. Agora o Jesus, o seu Criador, Jesus é Criador. É Filho de Deus, ele é Criador. Deus cria. Ele é Criador. Jesus também cria. Pode criar várias criaturas. Nós somos filhos de Jesus. Praticamente. De Deus também, lógico. Jesus... porque ele não é tão pequeno como nós imaginamos. Porque Jesus não é só aqui de nosso planeta. Jesus é para milhões de planetas, entendeu? Nós tivemos o privilégio de ter escolhido aqui, a Terra. Esse privilégio nós temos. Só que ele é muito mais imenso. Ele não tem tanto tempo igual a gente pensa que Jesus está aqui, está ali. Não está aqui nem ali, não. Ele tem milhões de mundo para cuidar. Ainda bem que você está longe, de vez em quando dá... Você mandou afastar, né, bicho? Não telefone, não. Então a revelação mais forte é essa, mas esse lance de mundos habitados é uma coisa que eu também, quando eu fiquei sabendo, caraca, não tem condição.
milhões de mundos habitados, não existe. Achei um que pensa igual eu. Mas eu também penso assim. Não, mas o cientista não tem como, pelo universo, como o universo é tudo mais ou menos correlacionado. Não tem como o pessoal acreditar que é só a Terra que tem Que haveria vida de ser inteligente. só a Igual Terra? Jerusalém lá vendo aquela guerra lá, por que Jesus não tá lá? Porque ele tá cuidando de outra coisa. Senão ele Exatamente, acabar com aquilo lá. Jesus não é, não tem, assim, Vai ficar com aquela bagunça lá, fala, acaba logo com esse povo aí. outra coisa, o pessoal fala que Jesus vai voltar. E todo olho, ele falou que voltaria o dia, mas e todo olho o veria. Jesus não tem como voltar com os olhos que nós temos. Para todo olho vê-lo, nós teremos nós temos que que evoluir. Não tem como ele voltar. Eu falo para ele, não tem como ele voltar nesse milênio. Porque para todos nós ver, ele não vai sair na forma e para todo mundo ficar vendo. Ele vai chegar para todo mundo ver. Ele vai chegar e todo mundo vai ver, o mundo todo vai ver. Então teremos que ter outra forma, outros olhos. Então ele não chega, igual os crentes falam, Jesus está chegando, está perto, mas está perto para Jesus. Agora para nós vai demorar demais na conta. Vai demorar muito. Não veremos. Não, dessa forma não. Poderemos ver por outros meios, mas do retorno dele para a Terra não. E também Deus. Deus, a concepção que nós temos de Deus é um cara igual nós, é um cara que está andando igual o filme americano. O cara chega aí, Deus está aqui, está ali. Deus está em todo lugar. Agora, a imensidão, a forma que ele é, nós somos a semelhança dele, não sei o que, mas é uma coisa que nós não entendemos. Aquelas palavras lá, no nosso entendimento, ele seria como nós, um homem ou um espírito do nosso formato. E na realidade, Deus é tão imenso, ele tem uma forma, não física, mas ele tem a forma dele, a forma pessoal dele. A forma pessoal dele, isso eu falo com certeza absoluta, a forma pessoal dele, o nosso sistema solar não suporta. É impossível ele vir aqui na forma pessoal dele. O sistema solar acabaria o mundo, acabaria tudo. O universo seria destruído, a metade do universo todo. Não tem como ele estar aqui na forma, na personalidade. O espírito dele está aqui, sondando tudo. Mas não cabe. No nosso sistema solar não cabe, e nem juntando toda a galáxia, a Via Láctea não cabe Deus. Agora, como é, eu não tenho a menor ideia. Mas eu sei que não cabe. Se ele vier aqui, não, eu vou lá na Via Láctea agora. Se ele vier, acabou, já era. Destrói tudo. Rebenta tudo, acaba o mundo, acaba tudo. E quanto ao fim do mundo, o mundo não acaba. A humanidade, depois que passa a existir, que está como a gente teve, nós principalmente, que recebemos Jesus aqui, apesar de ter feito o que fizemos, não tem como. A humanidade não acaba. E o mundo, para acabar, se houver algum problema com o mundo, não vai ser agora. Porque se houver um problema ameaçando o mundo, do mundo ser destruído, mas isso é uma coisa radicalmente rara, é uma coisa em bilhões, não existe. A humanidade da forma que está não pode se extinguir. Não pode se extinguir. Então o mundo não acaba. Agora que pode morrer muitas pessoas, pode, mas acabar não acaba. Tudo não. Acaba para quem morre. Acaba para quem morre, exatamente. E O no fim do fundo, mundo está mais no ligado à fundo, morte. as pessoas têm que começar a se adaptar às novas condições do mundo. Porque muitas coisas estão sendo destruídas, mas as pessoas elas vão se adaptando às consequências de tudo que acontece. Não tem como. Exatamente, eu acho que era isso que eu ia falar aquela hora. Adaptação, evolução. É. O que Cristo fez há 2000 anos atrás, se ele fosse fazer hoje no nosso, que poderia ser que na época que ele veio aqui havia outros mundos bem mais evoluídos. Nós somos primitivos, somos nada comparado a outros mundos mais evoluídos. Não somos primitivos. Estamos em evolução. Eu falo primitivo Terra comparado. é local de Comparados em expiação. outro. Eu falei comparado a outros mundos mais evoluídos. Nós somos primitivos. Não, não somos. Nós estamos em expiação. Expiação é o quê? Explica então. O que é Caminhando expiação? para o melhor. Não, mas é isso que eu tô falando, não tô Primitivo, discordando. tá Eu tô em falando que nós evolução. somos primitivos. Primitivo Em estão em relação outros planetas. a outros O primitivo, nós evoluímos a partir do primitivo. O primitivo evoluiu. É? Evoluímos, estamos em outro planeta já. Tem Como planetas assim outro piores. planeta? Ué, mas isso é o que eu tô falando, Célia. Mas tem muitos melhores. Eu tô falando, comparado a outros melhores, nós somos primitivos. Mas existem os primitivos que tá lá, a vida sendo formada Tudo ainda. tem seu nível. Exatamente. Você não está discordando de mim, Como, você está por concordando. exemplo, só. o que você está fazendo para melhorar? Você falou que todos nós precisamos melhorar. O que você está fazendo para melhorar? Você, Marcos. Eu, no Marcelo. momento, É. eu no momento só estou conseguindo escrever. Tem 1000 textos lá, quem quiser ler tá lá, tem quase 1000 páginas.
Tá lá, é o que eu tô fazendo. Vai ficar na história, se não for destruído, vai O que ficar aí. sua religião fala sobre família? Minha religião sobre família? É. Que a família é o homem respeitar a mulher respeitar o homem. E o resto? E conseguir criar os filhos e ter uma união. Respeitar os Então, filhos. né? E a mulher respeita o marido, mas respeita a mulher. Não é igual, eu aprendi que mulher tem que ser não sei o quê, que o homem tem que fazer não sei o quê, foi isso que me ensinaram. Ninguém me ensinou isso. A minha religião foi essa. É o homem que manda, foi isso que me ensinaram. E o que você está fazendo para ser melhor? Não, termina o debate primeiro, termina o... Eu passei a ser julgado agora, você... Não, tá Ué, bom. você, Não, ué, mas você tô- falou que a gente precisa melhorar. Tá falando o quê? O que você tá fazendo pra depois Não, é porque é essa por mim, parte. não Não, ele é tá falando da todos. humanidade, tá falando Eu em tô falando em relação a geral, não tô falando, aí todos. você partiu falar só de mim. Não sei por quê. pessoal, não É, é pessoal. eu falei que Não, era é religião, não era pessoal, é a pessoal, não. opinião pessoal dele que ele tá Não, debatendo ele aqui. tá- É lógico que é. Não, Não, não é minha opinião opinião pessoal, pessoal. É meus Tudo que ele estudos. fez. São meus Tudo estudos. Se você científico. vira... Baseado na opinião Concordo, pessoal. Não, mas O meus debate estudos vai têm vir meus na textos que sequência, respondem por eles. O debate é na sequência. Não, deixa ele terminar porque tá gravando aqui, senão vai acabar Deixa eu o... continuar a parte da evolução. Eu tava, já quase que me perdi de novo da evolução. Da evolução, quase que me perco. Jesus não poderia vir daquela forma que veio agora. Por quê? Porque não teria como. Jesus viesse da forma que veio agora, aí ele seria um coitado qualquer. Ninguém A não ser, acreditaria nele. lógico que não. A não ser que ele conseguisse uma mídia. Mas o cara não vai chegar ali do jeito que ele estava e conseguir uma mídia. Ninguém ia matar o cara, ele seria inofensivo. Da forma que ele veio, seria inofensivo. Seria É uma foto, pô, aqui. aqui. O cara fala que é Jesus, tá pregando aqui o amor ao próximo. Olha aí. Meu pai, não tem aquele. Tem, tá aqui em Brasília, eu quero falar que ele fala da mãe. Eu quero falar com ele. Ele tem umas coisas até interessantes. Se alguém souber uma forma de falar com ele, eu quero. Eu não entendi foi por que o Natal não se comemora o nascimento de Jesus. Essa data inventada. Não, não é que se comemora, não. É porque Uma data adaptada. com outras Vocês coisas. estão gente, ninguém falou Não é nada. porque Vocês viram, não chegou a ver, não? Ah, não, então tá bom. Pegou na Não, tá bem em cima, então, beleza. Outro Agora Deus. que eu vi. Uma festa em dezembro. É outro Deus. Eles estavam tentando incorporar o cristianismo dentro do calendário deles. Então eles acharam por bem associar o Natal a uma festa pagã que eles tinham lá, adorava Baco, Eros. Mesma coisa é o carnaval também. Né? Entendeu, mãe? Agora eu entendi, velho. É isso. Era a maior festa que tinha na época, vamos colar com esse aqui, que é o cara maior que tem na história. É, Na exatamente. verdade, um simbolismo. É uma coisa simbólica. Com adaptação. É, exatamente, para ter mais adeptos e para não ter ninguém descontente, né? Para não A descontentar a maior festa população que de modo tem é geral. união, não sei o quê. É, o ué. maior, vamos- Não tem como ser associado, porque até o calendário da época era diferente. Não era o calendário. Ninguém sabe nem a data que ele nasceu. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Não, a ciência não tem como descobrir. Nem quando nasceu, nem quando É um dos morreu. motivos que é bom ler a Bíblia, mas também não dá pra acreditar. Igual Páscoa. Páscoa. Tá escrito, né? Não, a Bíblia, quando eu li, eu tinha umas coisinhas É igual a absurdas. descendência. Até hoje ninguém sabe. O Marco não está estudando sobre isso. Esse, Qual a descendência? esse é Qual a um descendência? mistério Se é de de macaco, Deus. se é de Adão e Não, mas Eva, isso aí a se ciência é já comprovou. A não. ciência de macaco. Não, de macaco não. Isso aí tá comprovado. Tá não. Então você vai ter que discutir com Que eles, com Adão e Eva cientistas. existiu. Tá não, tá nada comprovado. Não, eu tô falando de termos evoluído de um primata, a ciência provou. Se você discorda, você vai discordar da ciência, vai num Provou lugar, nada, vai fazer um texto provou discordando. Nada. Até hoje é Sério, isso aí é discutível. comprovado. O Vitor Não, sabe não disso, é. o A Vinícius ciência sabe disso. prova que A nós Stephanie, somos a Jéssica sabe descendentes dos disso. primatas. A ciência toda, ela não fala de Adão e Eva. Fala de É evolução. primata. Mas e evolução. aí, Adão e Dali, Eva? evolução. Não, a dali. ciência não mexe nesse termo. de Então, Adão e Eva. a ciência é diferente da religião. É igual eu falei, tem os primatas aqui, os primatas. A gente tem o desenvolvimento do humano através dos primatas. É essa a base da ciência. A ciência só tem essa base. Eles podem até... Não, eles tiram esse descarto totalmente. A ciência tem que descartar Adão e Eva. Ou outra coisa qualquer. Aí a ciência descarta Adão e Eva. Mas Pra mim é pra quem não acredita religiosidade numa com a ciência, religião e nem em ela- Deus. Ela, vai dar. não, Ciência é uma coisa, religião é outra. Ela nunca vai... é nisso que eu queria chegar agora. É nisso que eu queria chegar agora. Aí eu vou encerrar a minha... Aí a gente pode entrar nas polêmicas, discussões. Cada fase tem um desenvolvimento. Na época do Adão, as pessoas eram um, Melquisedeque, a pessoa era outra, Jesus eram outros. Mas agora, devido ao desenvolvimento tecnológico, então não tem como ser implantada ou vir a ser uma pregação como Jesus fez na época dele, há 2000 anos atrás. Então será
provavelmente será uma união. Ela tentará associar a ciência. Porque não adianta falar Deus de essa pregação da Bíblia ou dos líderes religiosos. Não tem como. Agora vai ter que associar a religião à ciência. Agora vai ter a junção. Vai ter que ter a junção. Porque a tecnologia está muito adiantada. Então não vai ser uma pregação igual a de Jesus. Vai acontecer um negócio diferente. Bem diferente. Vai ser uma outra pregação. Vai ter uma evolução muito grande, Exatamente. talvez na medicina. Hoje talvez a grande prova, esse grande momento, vamos dizer que Jesus vem à Terra, que o pessoal costuma dizer, que na verdade não é isso, talvez venha acontecer através de uma evolução muito grande. E evolução do planeta, habitável ou não, ou habitado ou não, ou talvez através da medicina. É exatamente isso. A evolução no grau que está hoje em dia e como as coisas estão acontecendo, correndo como está acontecendo, não é uma evolução normal. Nós estamos vivendo dias de revolução em tudo. Então se prepare que a revolução religiosa vai vir. E ela vai ser forte, não vai chegar, não vai ser um Jesus pregando aqui não. É lógico que Jesus também não poderia vir aqui no momento. Porque igual eu te falei, os prédios de serviço por todos tem que ter outra visão. Jesus não poderia vir. Poderia até mandar um ser, mas eu acho que não vem nenhum ser. Vai ser daqui mesmo, do nosso meio. Então ela vai bater forte, ela vai ser forte, vai bater forte contra tudo e todos. E vai associar com a ciência. Vai ter uma associação com a ciência. Ela vai ter que concorrer com a tecnologia e a ciência. Ou então ela vai chegar e agregar tudo, que ela é mais forte. Porque a ciência teve agora que descobrir a partícula de Deus, não sei o quê. Deve ser, não é, Tado? Uma partícula aí que descobriram agora há pouco tempo, que é a de Deus, o pessoal está batizando. Assim, mas não, isso aí a ciência está querendo, né, associar isso a Deus. Então, a ciência já deu o primeiro passo. É isso que eu estou falando, já vai entrar, já deu o primeiro passo, é a partícula de Deus. Que é não sei o que forma o átomo, não sei lá o que é o trem. O choque dos átomos que formam. A ciência comprovou que existe o chamado substância amorfa, né? Isso então. É física quântica, na verdade. É física quântica.